eu vou falar um pouquinho pra vocês dessa máquina, que é a Singer Fashion doméstica, né? É uma máquina muito boa, costura tecidos leves, médios e até mesmo grossos, tá? Eu já costurei sintético com ela. Então, assim, já costurei algumas camadas de sintético e foi bem tranquilo. É só colocar a agulha número 18, tá? Que ela costura bem. Assim, ela trava um pouquinho, não é igual uma industrial, né? Claro, mas dá pra costurar assim, tá? Então, ó, aqui é onde enche, né, a bobina. Quando aqui tá travado pra encher a bobina, você não consegue costurar, tá bom? Se a máquina de vocês estiver travada e não estiver costurando, pode ser isso aqui, tá? Que já aconteceu. De pessoas falarem que não tá costurando, mas era a caixinha aqui de encher bobina que tava no travado. Quando você coloca ela pra cá, ela vai encher. Então, quando você terminar, você tem que voltar, né, pra sua máquina liberar o pezinho pra costurar. Senão ela não vai costurar, tá? Então, aqui ela tem essa hastezinha, né, pra colocar os rolinhos de linhas menores. Aqui a passagem dela é bem simples. É só passar aqui no meio. Aqui tem um buraquinho, vocês só vão fazer assim, ó. Ó, tirei, a linha tá aqui. Eu abaixo, ela já vai encaixar, tá? Passa por aqui, aqui por cima. Faz toda a volta aqui. Abaixa e vem pro calcador, né? Então, ela é bem simples de fazer a passagem. Aqui é a regulagem de tensão dela, tá? Então, a regulagem de tensão da máquina, né, pro ponto ficar bonitinho, vai ser tanto aqui em cima quanto na caixinha da bobina, tá? Na caixinha da bobina, vou tirar aqui pra vocês verem. Assim. Aqui, ó. A bobina dela é desse jeito. Tá vendo? Ela sempre vai girar no sentido anti-horário. Ó, ela vai girar sempre no sentido anti-horário. E aqui, ó, vocês passam por aqui e fica aqui. E, ó, tá vendo? Quando ela puxa, ela gira no sentido anti-horário, tá? E aqui, ó, ela tem 2 parafusinhos, que vai ser a regulagem também. Se o ponto estiver passando pra cima da costura, né? Se o ponto da bobina estiver aparecendo na parte de cima, vocês vão apertar esse botão, esse parafusinho. Vocês vão apertando de pouquinho até o ponto sumir, né? No meio da costura para a laçada ficar escondida. Então, vocês podem regular aqui, se o ponto da bobina estiver subindo, e aqui, se o ponto de baixo estiver desregulado. Então, sempre que o ponto da máquina, por exemplo, o ponto de cima, aqui ó, eu tô costurando assim, né? Se o ponto aqui de cima estiver desregulado, né? Se o ponto a laçada estiver passando para cima, o problema é na bobina. Se o ponto de baixo estiver ruim, o problema é na parte de cima da máquina. Ou vai estar passada diferente, né, do correto, ou então aqui na regulagem de tensão mesmo. E agora vamos falar aqui um pouquinho dos pontos que ela tem, né? Aqui o retrocesso, normal. Ela tem um botão de liga e desliga aqui, tá? Então, se você deixar ela na máquina e quiser desligar só no botão, também pode. E aqui são os pontos que ela tem. De numeração, né, de tamanho de ponto, vai de 0 até 5. Ela tem o comum, né, e o zigue-zague. Pra você costurar os dois, vai ser aqui nesse mesmo local, tá? Aqui, ó, você roda pra mudar o tamanho dos números, né, do tamanho do ponto. Aqui eu tô no 4, que eu tô fazendo uma talecê, então eu gosto de fazer no 4, que ele fica desse tamanho, né? E se você for costurar o zigue-zague, também é aqui nesse mesmo local. Então, aqui ele tem três pontinhos, né, pra fazer casa de botão. 1, 2 e 3. Aqui tem esse aqui que é tipo um caseado, né? Um zigue-zague mais larguinho. Esse e o
zigue-zague. Eu uso mais esse, mesmo quando for fazer bordado, né, fazer aplique, eu gosto de usar o zigue-zague. Então, aqui você vai costurar ou o zigue-zague ou o ponto comum. Eu, particularmente, sempre deixo aqui, mas vocês também têm as outras opções de botão. E aqui, ó, vai ser, se você quer a agulha no meio, no canto esquerdo ou no canto direito. É só você rodar essa bolinha aqui, ó. Olha lá, minha agulha já mexendo. Ó, esquerda, meio e direita. Tá? E aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui mais de cima, são os tamanhos do zigue-zague. Aqui, né, você deixa, se você quiser costurar reto, o ponto comum, e aqui você pode ir mexendo, regulando o ponto do zigue-zague. Então, você pode deixar qualquer tamanho entre o reto, né, e o maior zigue-zague, que vai ser esse aqui. Então, essa é um pouquinho da máquina Singer Fashion doméstica, gente. Se vocês quiserem mais alguma dica, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom?